Estamos ao vivo, voltamos, é o programa Saúde Master, nessa edição exclusiva, inédita, sensacional, mais de 400 médicos entrevistados, de uma forma que ninguém conseguiu no mundo, e nós conseguimos. Todas as entrevistas presenciais. Isso é algo inédito, não adianta nem buscar no Google que não vai encontrar. E eu quero agradecer a grande audiência, é crescente. Canal 520 agora, ligados em toda a Paraíba agora, nas telas, nos telões, mas a internet está à disposição de todos agora no Saúde Master e o Sistema Master de Comunicação no endereço tvmaster.tv. Olha como é fácil. Esqueça o www, tvmaster.tv na internet. O YouTube, daqui a pouquinho o programa completo. Nós temos o maior tempo da TV brasileira dedicados à saúde. 2 horas de programa. Vai estar no YouTube em TV Masterplay. Portanto, a interação aqui nossa, a comunicação propiciada, ela é única tratando-se de programas de saúde, como é o caso. Estamos norteados por um projeto de minha autoria nacional, que é o chamado Nós Salvamos Vidas. Já indico a quem quiser fazer qualquer denúncia de crime contra mulheres, contra idosos, contra crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, basta colocar agora Nós Salvamos Vidas no seu navegador.com.br e aí você vai ver, com um toquezinho, é bem fácil, bem prático, vai cair numa central e essa central vai receber a sua denúncia. Queremos fazer muitas prisões, se Deus quiser, daqueles que cometem os variados crimes. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia, ele é urologista, a ideia também do contexto do Novembro Azul e a prevenção ao câncer de próstata, eu tenho o doutor Ricardo Cartacho Filho. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado, o senhor está no programa Saúde Master. Obrigado, Fábio, obrigado a todos da TV Master, é uma satisfação estar aqui com você hoje. Doutor, é lógico, eu sempre faço as chamadas pré-entrevistas, todos já são sabedores dessa sistemática, desde o início do programa Saúde Master, só que no caso específico que iremos tratar e conversar, eu fui mais adiante e com o próprio doutor. Por isso que o tema já aparece aí, o central. Novembro Azul. Prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata em todo o mundo. É uma campanha, obviamente, um alerta mundial. E como eu estava a dizer, no decorrer dessa semana, eu cheguei para o doutor, disse, doutor, me passe os exames que eu tenho que fazer, os chamados exames preventivos em relação à próstata, que nós vamos falar, será motivo de perguntas, de discussão aqui na nossa conversa. E aí eu fiz o chamado PSA, com os outros indicativos que o doutor passou, e no decorrer da semana eu também fui fazer lá com o doutor o exame de toque, ou seja, fiz o que se deve fazer e, doutor, estou bem, não é isso, doutor? Graças a Deus. Hoje, né, a gente vê essa campanha do Novembro Azul de uma forma muito abrangente, né? A importância não só do combate ao câncer de próstata. Eu acho que o Novembro Azul ele nos ajuda a melhorar a saúde do homem como um todo, né? Então, quando a gente fala do Novembro Azul, muitas pessoas ficam só ligadas no câncer de próstata, mas eu acho que é a importância de melhorar a saúde do homem como um todo. A próstata faz parte, tudo, mas eu acho que é melhorar a saúde como um todo do masculina, né? Eu quero ressaltar, inclusive, nesse início, dentro, vamos dizer, do contexto do currículo do urologista, que está ao meu lado, o doutor Ricardo Cartacho Filho. O doutor é bem novo, mas tem uma experiência grandiosa. Só para que tenham uma ideia, o doutor atua, entre outros lugares, por exemplo, na Rede Dó. Hoje a Rede Dó se ampliou por todo o Brasil, inclusive aqui em João Pessoa também.
E um hospital que eu quero fazer uma referência em São Paulo, como a Rede D'Or também, que é o Moriá. É impressionante a tecnologia aliada à qualidade dos profissionais do Hospital Moriá em São Paulo. Inclusive, não sei se vocês são sabedores, eu fiquei sabendo quase agora, o Moriá pertence ao grupo da Rede Record de televisão, Grupo Record. E foi alvo até de uma série médica, e essa série foi toda norteada ou produzida com os profissionais e dentro do Hospital Moriá. E muitas pessoas puderam se impressionar, a palavra é essa, com a tecnologia, com os tratamentos inovadores que esse hospital possui. E o doutor que está a meu lado também comunga dessa história, não é isso, doutor? Sim, na verdade o Hospital Moriá hoje é uma das referências em São Paulo, né, do tratamento à saúde como um todo, né. A gente vê que foi um investimento muito alto em tecnologia, as plataformas robóticas, a parte de hemodinâmica, acho que é um hospital completo, um hospital cirúrgico, né, e de uma qualidade fora de série, né. Um investimento alto que eles fizeram, e uma parte da minha formação fiz lá, né, que é a parte de certificação robótica e também do fellowship que fiz em urologia. Então, pude conhecer mais o hospital, as equipes do hospital, acho que hoje é uma das referências lá em São Paulo. Com certeza o que o doutor fala, e o público muito inteligente aqui do programa Saúde Marcha já sabe, o doutor falou fellowship. Só para que tenham uma ideia, nós já trouxemos inúmeros aqui médicos, né, que têm fellowship. Fellowship, deixa eu tentar sintetizar, é muito além das chamadas especializações. O doutor também tem toda uma habilitação, vamos dizer assim, para as chamadas cirurgias robóticas. Portanto, conhece, usa o Da Vinci, que é um dos robôs cirúrgicos, se não um dos melhores do mundo, apesar que a patente se quebrou, né, a patente, e isso é muito bom porque estão chegando outros robôs cirúrgicos no Brasil como um todo. Doutor, e o da Paraíba não vai chegar não, doutor? Essa é a pergunta que a gente tem feito, né? Acredito que nos próximos anos eles devam fazer a compra desse robô, né? Hoje a Intuitive, né, que é a empresa responsável pelo Da Vinci, ela está fazendo uma mudança nas plataformas robóticas. Há uma geração mais nova, que é a geração XI, que ela está sendo, na verdade, a SI, que é a antiga, ela está sendo substituída pela XI. Então, em alguns lugares, essas grandes redes que têm vários robôs, elas têm como fazer a migração desses robôs, que são um pouco menos de uma geração mais antiga, para lugares que não tem ainda. Então, acredito que nos próximos anos possa ser que o robô de uma pessoa chegue aí, principalmente na rede privada aí, né? Estamos torcendo. Eu quero mandar um abraço, aproveitar, até porque já esteve aqui por algumas vezes, é um paraibano de Campina Grande, Dr. Maxwell Stanford, que opera com o robô Da Vinci, deve estar operando agora no Hospital Português do Recife. Eu já fui convidado, foi uma emoção. Eu assisti uma cirurgia robótica de um aparelho digestivo e é uma coisa fascinante, é uma coisa sensacional. Às vezes eu fico até um pouco angustiado do robô aqui não ter chegado ainda aqui na Paraíba, né? Aqui ao lado, no Recife, já são 6 robôs, né? Até a Unimed do Recife, no ano passado, adquiriu o Da Vinci, já está operando lá com o Da Vinci. Portanto, aqui já passou até do momento, né? Nós temos aí verdadeiros complexos, né? São vários os complexos da área de saúde, os empresários da área de saúde, e até a iniciativa pública. Nós temos alguns hospitais públicos ligados ao SUS em outros estados que têm o robô. Portanto, chegou o momento de termos também, se Deus quiser, nesse novo ano, e eu anunciar aqui a presença
do robô também na nossa querida Paraíba. Vamos começar a nossa interação dentro do Novembro Azul. Já se pode colocar a primeira tela para que o doutor possa argumentar, esclarecer e daqui nós vamos aprender. Diz assim: combate ao câncer de próstata. Doutor, vem uma pergunta que eu acho que será sempre recorrente. Ainda há um preconceito muito grande em fazer os exames, ou o senhor nota que com a disseminação natural da informação, dos meios de comunicação, como por exemplo o que estamos a fazer nesse momento, tem diminuído este preconceito? E aí, doutor? Sim, hoje, né, há uma procura muito maior pela saúde masculina, né? O homem ele tem procurado mais, até mesmo esse mês agora, né, houve um aumento muito grande de consultas que fiz, justamente exames de rotina, homens que queriam se cuidar. Então, acho que com as campanhas, com a informação, com o acesso à internet, com acesso a um programa como o seu, os homens têm procurado mais. Então, acredito que esse preconceito tem diminuído. Ainda existe um preconceito grande, mas eu acho que tem ocorrido uma diminuição disso, sim. Eu escuto, acho que quase todo mundo já escutou. É lógico, eu não vou citar nome, obviamente, a gente tem uma ética muito grande, mas na época da pandemia, por exemplo, eu perdi um amigo, né, um professor, que ele faleceu, né, muitas pessoas, infelizmente, morrendo na época pela Covid, e ele faleceu com câncer de próstata. Doutor, a gente escuta muito, eu vou ter que reproduzir, as pessoas dizem assim, por exemplo, era muito machista, não fez o exame, olha aí, teve câncer de próstata e morreu. O senhor escuta muito isso, assim? Assim, na verdade, eu acho que, como eu falei anteriormente, houve uma diminuição muito grande do preconceito, né? Esse machismo, na verdade, o exame do toque é um exame que o nosso intuito é só ver a próstata. A gente não faz um exame orificial, né? Um exame proctológico em si. É um toque com o intuito de ver a superfície prostática que está em íntimo contato com o reto. Mas é um exame simples, um exame que dura alguns poucos segundos, e que acho que o homem tem entendido isso. Acho que hoje em dia a gente tem uma diminuição desse preconceito. E, assim, a prevenção é essencial em todos os cânceres, né? Principalmente no câncer de próstata, que é um câncer que ele tem uma disseminação muito grande, né? O segundo câncer mais comum do homem, o segundo que mais mata. Então, assim, a gente tem visto que o exame é muito pequeno para o benefício da prevenção. É muito interessante isso, e eu tenho certeza, na sequência aí, Alisson, o nosso próximo tema vai falar da importância que o doutor ressaltou, e agora vamos ampliar. Doutor, olha o que diz aí, rastreamento do câncer de próstata. Eu acho que isso é fundamental, não é, doutor? Com certeza. Hoje o rastreamento, ele consiste no quê? O próprio nome até já nos dá a ideia do que é. É você tentar, numa população geral, a gente diagnosticar aqueles tumores que, em algum momento, eles não seriam diagnosticados. Então, o que a gente chama de screening, né, nos trabalhos, que é o rastreamento através do toque, através do PSA, para que a gente consiga fazer essa detecção precoce dos cânceres, principalmente aqueles mais avançados. Aí, doutor, nesse contexto ainda do rastreamento, obviamente os exames também evoluíram com o advento da inteligência artificial. Se não sabem, né, mas o público é muito inteligente. Hoje, até a nível dos exames de imagem, eu estou falando realidade aqui mesmo, do dia a dia da Paraíba, já se usa inteligência artificial. Portanto, você tem um diagnóstico muitas vezes mais preciso. Não é isso, doutor? Assim, o rastreamento como um todo, até em nível de saúde pública, a gente sempre busca um custo menor, né, e que a gente consiga uma abrangência maior.
Então, hoje, se a gente for falar sobre rastreamento do câncer de próstata, os exames são o toque, o exame físico e o PSA. Só que hoje em dia, com o advento de novas tecnologias, a gente tem conseguido novos aliados nessa detecção precoce. Então, aquele paciente que tem um PSA um pouco mais alterado, PSA suspeito, a gente pode utilizar a mão da ressonância magnética, que hoje é um grande aliado do urologista, né? A ressonância ela vai avaliar a presença de algum nódulo suspeito, presença de alguma extensão da doença fora do leito prostático, algum linfonodo, que são aquelas famosas ínguas, que é um dos componentes que para estadiamento são importantes, até porque é um dos principais sítios onde a doença vai, né? Uma doença mais avançada, ela se dissemina principalmente para os linfonodos. Então, assim, além da ressonância, existe também, naquela ressonância suspeita, no toque suspeito, no PSA suspeito, a gente faz a biópsia de próstata, né? Então, hoje existem 2 tipos de biópsia, a biópsia transretal, que é a mais comum, mas hoje tem a tecnologia da biópsia transperineal, que é uma biópsia que tem uma diminuição das complicações e, consequentemente, uma cuidado muito boa. Em relação aos exames, aos procedimentos, o próximo tópico vai tratar justamente disto. Quer ver, vai ser colocado aí, eu fiz, como falei para todos no início, tem aí PSA e toque, aí se refere no contexto também à relação de idade, que o doutor vai falar, e as recomendações nesses artifícios ligados com essa sistemática, com esse exame. Doutor, vou me nortear inicialmente pela minha situação, né? Eu estou com 60 anos, é a minha idade, e obviamente eu tenho feito anualmente, vamos dizer assim, o PSA e também o toque retal. Quando foi na semana passada, nos contatos com o doutor, aí ele passou os exames no âmbito do sangue, né, que é o PSA, e na quarta-feira dessa semana passada, eu fiz o exame de toque. E a partir daí, graças a Deus, né, tá tudo em ordem, tudo dentro dos parâmetros, creio que ligados também com a minha idade. E aí, doutor? Hoje a Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda o quê? Que a gente faça o rastreio em pacientes a partir dos 50 anos, né? Aqueles pacientes que têm um histórico familiar, principalmente parentes de primeiro grau, ou naqueles afrodescendentes, que no Brasil é muito difícil a gente ver um afrodescendente, porque é uma miscigenação muito grande, então assim, a gente vê que tem muito... não tem como a gente dividir a população só pela cor, né? Mas esses pacientes, os afrodescendentes e os pacientes que têm histórico familiar de parentes de primeiro grau, a gente inicia o rastreamento a partir dos 45 anos. Como foi feito, a gente faz os exames de sangue, certo? Entre eles o PSA, que é uma proteína produzida pela próstata. Isso é até importante falar, porque o que acontece? O PSA, ele é a sigla em inglês, né, que fala que é um antígeno prostático específico, né? O que significa isso? Que ele é específico da próstata, certo? Mas não é específico do câncer de próstata. Então, quando a gente faz o PSA, não necessariamente ele vai vir alterado por conta do câncer de próstata. Então, isso precisa ser muito bem documentado para a população. Mas é necessário fazer a investigação. O motivo desse PSA está assim, que pode ser tanto um aumento prostático benigno, pode ser uma infecção prostática, e que curse com o aumento do PSA. Então, assim, basicamente, o rastreamento, a gente faz o PSA, exame de sangue. Normalmente eu gosto também de avaliar a saúde como um todo, então sempre vocês vão ver pedindo a função renal, pedindo um exame de urina, a gente sempre pede ultrassom, mas o importante do rastreamento é o PSA. Depois do PSA, eu sempre gosto de fazer o PSA antes, depois a gente faz o toque. A importância do toque, na verdade, é que é um exame que complementa o outro, né? Se a gente for ver em termos de importância, o PSA ele é muito importante. Só que o toque é um exame físico complementar
que a gente consegue fazer diagnósticos até mesmo em pacientes que não têm um PSA alterado. Então, normalmente 15% a 20% dos tumores que são diagnosticados, às vezes não tem um PSA alterado. Então, o toque vai vir nos auxiliar nesse sentido. Foi muito importante, lógico, doutor, ressaltar. Doutor, ainda norteado no meu caso, né, quando o senhor passou o exame PSA, eu fui fazer, lógico, fiz no Maurílio, né, no famoso Maurílio, que inclusive patrocina, daqui a pouco a gente vai falar do Maurílio, né, com toda a sua excelência. Aí, doutor, eu fiz o que eu acho que muitos fazem, né? Eu, quando eu olhei ali, abri o exame, né, já vou olhando os parâmetros, aí estava tudo de acordo. Aí eu olhei uma coisa lá que não estava muito de acordo, aí eu já fiquei preocupado, isso é normal, eu nasci de 8 meses, viu, doutor? Sou muito ansioso. Aí eu fui na internet, né? Eu uso a internet para tudo, como parâmetro inicial. Aí eu olhei lá, eita, será que isso é alguma coisa? Pelo amor de Deus, fiquei aperreado, sem dormir. Aí aperriei o doutor, doutor, aqui as taxas, está tudo no nível de referência. Agora essa daqui, o doutor disse, fique tranquilo, isso aí está normal também. Vejam o que é a experiência, né, de um grande médico. E aí, doutor? Na verdade, quando a gente faz o exame do PSA, né, existe a parte do PSA total, que no rastreamento é a parte mais importante, mas também tem um PSA livre, né? E o PSA livre, existe uma relação entre o livre sobre o total, né, que possivelmente foi isso que a gente tinha conversado. Foi, verdade. Essa relação, ela não é importante em PSAs muito baixos, né? A gente considera essa relação como quando a gente tem um PSA entre 4 e 10. Então, a gente utiliza essa relação livre sobre o total com o intuito de avaliar se tem uma possibilidade de ser alguma coisa que precisa de uma investigação mais importante. PSA abaixo de 4, né, como foi o seu caso, se não me engano, era 0,48. Né? Verdade, doutor, verdade. E é um PSA muito baixo. Então, como forma de rastreamento, só o PSA total, no seu caso, foi algo que a gente já consegue descartar qualquer tipo de alteração maior. Doutor Ricardo Cartacho. Doutor, é uma pergunta aqui, está chegando muito, deixa eu analisar para eu filtrar. É mais ou menos o seguinte, dependendo da idade, eu sei que o senhor já falou aí a base de idade para pessoas sempre fazendo os exames e se cuidando. Mas dependendo da idade, uma vez o senhor passando o PSA, pode, com aquela análise, pode evitar, ou o senhor dizer, não precisa fazer o exame de toque, ou há necessidade absoluta deles seguirem em conjunto. E aí, doutor? Então, na verdade, o que acontece? O PSA, como eu falei anteriormente, é o exame mais importante para todo urologista, porque ele é um exame muito sensível. Então, qualquer tipo de alteração prostática, a gente vai ter um aumento do PSA. Então, a título de o que é mais importante? É o PSA, certo? Mas por que o toque ele é tão essencial também? Porque um exame complementa o outro. Existe uma porcentagem, como eu falei anteriormente, em torno de 15% dos tumores, que eles são diagnosticados através do toque, né? E, em alguns momentos, esse PSA não vem alterado. Então, quando a gente vai conversar, vamos fazer o rastreamento. Então, a gente pega o PSA, está muito baixo, não vamos nem fazer toque hoje. Na verdade, existe uma importância da gente fazer esse exame de forma complementar. Logicamente que um PSA muito baixo, um PSA abaixo de 1, um PSA, dependendo da idade, abaixo de 0,5, 0,4, é um PSA que dificilmente vai vir um toque alterado. Então, a gente pode adiar o toque. Não que ele não vá ser importante. Em algum momento vai ter que ser feito. Certo? Principalmente quando a gente tem PSA, um rastreamento que a gente consiga um PSA muito baixo, a gente pode fazer assim, esse ano a gente não faz o toque, mas ano que vem a gente faz. Então, assim, a gente pode até colocar a sociedade até recomenda isso, que em níveis muito baixos de PSA seriados, a gente consegue colocar esse rastreamento, ao invés de ser anual, 2 vezes a cada 2 anos. Então, isso, assim, em algum momento vai ter que ser feito. Doutor, eu sempre vi esses aspectos. Eu sei que, enfim, estamos diante de um público muito diverso, né?
repito, somos inteligentes aqui, estamos esclarecendo. Eu nunca tive, assim, nenhum problema, nenhum preconceito. E em relação ao exame de toque, doutor, é uma coisa tão rápida, é questão de segundos. Portanto, assim, eu não vejo nenhum problema em se fazer o que é recomendado. Ou seja, a pessoa faz os 2 exames, né, o sanguíneo a nível do PSA e faz o toque também, porque dá toda a tranquilidade em relação à análise, em relação ao procedimento. E se porventura alguma situação estiver alterada, na maioria dos casos, o doutor é quem vai falar, ainda há tempo de tratar. Não é isso, doutor? Com certeza, né? Na verdade, o rastreamento, a importância dele é justamente para isso, para que a gente consiga ter um diagnóstico mais precoce e, consequentemente, a gente tenha uma possibilidade de cura maior, né? Então, quanto mais precoce a gente diagnostica, mais opções de tratamento e mais chance esse paciente tem de ficar bem, de ter uma qualidade de vida boa através dos tratamentos possíveis. O toque era muito, antigamente, né, quando não existia o PSA, o toque era algo que era essencial no diagnóstico. Só que o grande problema é que, na verdade, quando o toque vem alterado, na grande maioria dos cânceres de próstata, a gente já vê uma doença mais avançada, né? Uma doença mais invasiva, que a gente comenta na urologia. Então, assim, o toque alterado é algo que antigamente era utilizado como forma de diagnóstico. Hoje é algo complementar. Eu acho que é importante, por conta dessa porcentagem aí que nós temos, que pode ser diagnosticado através só do toque, né? E nós temos aqui no programa Saúde Master, eu tenho dito e repetido e reiterado, patrocinadores de extrema qualidade, excelência, que são consagrados. E eu vou falar agora de uma clínica magnífica, tem uma estrutura, está dentro de um complexo a nível da ortopedia e traumatologia. Eu estou me referindo a SOS Orto Memorial, que já aparece aí e é sensacional. Entendam todos que estão a nos observar por qualquer meio nesse momento, ou pelo canal 520 em HD da Claro, internet tvmaster.tv, YouTube em TV Master Play. A SOS Orto Memorial tem uma grande equipe e está inserido no complexo do Hospital Memorial São Francisco. Portanto, essa equipe que atende urgência e emergência na área da ortopedia e traumatologia tem uma grande ou uma máxima qualidade, que os médicos que irão aparecer aí na sequência, além dos procedimentos, os médicos são clínicos e cirúrgicos. Vocês estão vendo aí sistemáticas, por exemplo, cirúrgicas, feitas por médicos, que aparecem aí, inclusive, nessa imagem, da SOS Orto Memorial. E, na sequência, eu vou fazer questão, inclusive, de citar o nome dos médicos dessa equipe. Aparece aí, Dr. Everton Davi. Na sequência, Dr. Milton Barbosa. Dr. Tibiriçá de Medeiros. Dr. Gualber Melo. Dr. Tiago Martins. E o meu amigo, grande amigo, Dr. Douglas Teixeira. Eu quero até ressaltar essa imagem aí, extraordinária. O doutor Douglas Teixeira, eu já assisti, inclusive, uma cirurgia a convite do doutor. É uma coisa, vamos dizer, magnífica, né? O conhecimento que essa equipe adquiriu. As quedas são imensas. O doutor Douglas Teixeira, pode olhar que ele está aí segurando uma estrutura de um joelho, por exemplo. Sabe por quê? Ele é um dos maiores especialistas também em joelhos no Brasil. Então, você tem a certeza de uma grande clínica como a SOS Orto Memorial, com a equipe que vocês viram, única, magnífica, para atender
24 horas, urgências e emergências. Atenção, se você quiser visualizar através do site, é tão fácil, sosorto.com.br. Se você quiser ir, ou é habituado a acessar pelo famoso Instagram, você deve colocar SOS Orto Memorial. E lá vai aparecer, com certeza, equipe, procedimentos, equipamentos, tratamento. Tanto pensou a qualquer momento em ortopedia e traumatologia, você vai pensar na SOS Orto Memorial. Estamos no segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master, uma estreia, o urologista, o doutor Ricardo Cartacho Filho, e dentro do contexto do Novembro Azul, e essa informação que salva, que previne. E aí está dizendo, Novembro Azul, prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata em todo o mundo, inclusive, está sendo alvo. O motivo maior da nossa conversa e da presença única, ilustre, exclusiva, inédita e pela primeira vez do doutor Ricardo Cartacho aqui no programa Saúde Master. Vamos continuar com a nossa interação, vamos ver o que chegou, qual a dúvida, o que mais perguntaram na semana. Diz o seguinte, doutor, câncer de próstata, que já falamos, e aí cita também a hiperplasia. E aí, doutor? Essa é uma dúvida muito comum que a gente tem, né? Quando alguns pacientes fazem um ultrassom e vem lá, aumento da próstata, né? Então, eles sempre pensam, nossa, isso aí, será que eu estou com câncer de próstata? Na verdade, o que é a hiperplasia, né? É a chamada HPB, que a gente chama, hiperplasia prostática benigna. Todo homem, a partir dos 40 anos, começa a ter um crescimento prostático, né? E esse crescimento prostático, ele pode dar alguns sintomas. Esses sintomas, quais são eles? A gente divide em dois grandes grupos de sintomas. São sintomas obstrutivos e sintomas irritativos. Então, é um jato que começa a ficar mais fraco, o esforço para urinar, é um gotejamento depois que termina, a sensação que não está esvaziando completamente a bexiga, acordar várias vezes à noite, o aumento da frequência urinária, são sintomas que podem estar relacionados ao aumento prostático benigno. Então, quando a gente... a diferença de um e outro é que, na verdade, o câncer de próstata, normalmente, ele é uma doença assintomática, né? Uma doença que, para ter sintomas, normalmente são tumores mais avançados, que não estão relacionados, propriamente dito, com a parte urinária. Pode ser dor de coluna, pode ser sangramento urinário, é diferente um pouco da hiperplasia. Então, a hiperplasia é algo que a gente vai ver mais a parte de sintomas. A próstata, ela tem um crescimento no seu interior que faz com que ela comprima o canal da uretra. Então, é diferente também até da topografia da doença, porque o câncer ele é diagnosticado na zona periférica, por isso a importância do toque, né? E ele é a parte mais próxima do reto. Diferente da hiperplasia, que ela tem um crescimento mais na zona de transição, que a gente chama, que é a parte que justamente comprime o canal uretral. Então, essa é a grande diferença. Um é um aumento benigno, o outro é um câncer, né? E esse aumento benigno é aquele que traz mais sintomas, principalmente sintomas urinários. O doutor Ricardo Cartacho, outras perguntas que chegam aqui. Doutor, esse aumento, vamos pensar no benigno. Esse aumento benigno, segundo uma certa idade, ele seria até certo ponto normal? Sim. Qual seria esse ponto de normalidade do aumento? Na verdade, assim, se a gente for ver o tamanho prostático normal, ele vai até em torno de 20 gramas, né? A partir de 20 gramas, ele tem um aumento prostático, certo? Só que a importância clínica disso, para a gente, é o que é mais importante, né? Assim, é o que é mais necessário de se avaliar. Porque tem pacientes que têm uma próstata de 80 gramas que urina super bem, que quase não tem sintoma urinário.
E tem pacientes que têm uma próstata de 30, 25 gramas, que tem muito sintoma. Então, assim, o valor de normalidade que a gente fala é muito relativo, é muito subjetivo por conta disso. Por conta da parte de sintomas ser uma coisa muito mais importante do ponto de vista clínico do que mesmo o tamanho em si. Doutor, pede para não se identificar, está dizendo aqui, doutor, fiquei com medo, estou me acordando de 6 a 7 vezes de noite para urinar. Doutor, pode ser inclusive diabetes, né? Quando a gente fala esse sintoma é chamado noctúria, né? Que é acordar à noite para urinar, né? Esse pode ser um indicativo de uma hiperplasia prostática, né? Por quê? Porque é um dos sintomas irritativos. A gente tem uma mudança dos horários, né? E o paciente começa a acordar mais vezes durante a noite, como forma de esvaziar a bexiga, que ele não consegue esvaziar adequadamente durante o dia, então ele acorda à noite esvaziando de pouquinho em pouquinho. Então, isso é um sintoma muito comum da hiperplasia prostática, né? Assim, a gente sempre tem que avaliar também o contexto. Tem pacientes que tomam água à noite, assim, não tomam água durante todo o dia, chega à noite e toma 2 litros de água. Então, vai acordar mais vezes. Mas, quanto mais esse paciente tem de frequência noturna, mais sugestivo de ser uma hiperplasia prostática benigna, isso aí. É muito interessante esses esclarecimentos nesse momento do programa Saúde Master. As pessoas estão vendo, né? Eu quero até ressaltar que o álcool aqui em gel voltou a fazer parte do nosso cenário, né? Ele vai e volta, né? Interessante. É como a Covid, né? A gente sempre indica a prevenção, né? Lugares fechados, se usar máscara, se tiver algum sintoma, utilizar a máscara, se resguardar, procurar profissionais, né? Porque na Covid, em pouco mais de 2 anos, acho que se formaram no Brasil aí, acho que 1 milhão de médicos, né? As pessoas querendo ser médicos. Portanto, procurar um médico adequado, corretamente, e fazer todas as indicações. E, principalmente, estarem vacinados com todas as doses possíveis até o momento. Temos a informação que ainda é um universo preocupante em João Pessoa e na Paraíba, por não dizer, de pessoas que não completaram em sua totalidade o ciclo vacinal. Portanto, o álcool em gel, à medida que a Covid ou aumenta um pouquinho, acho que a gente vai ter que aprender a conviver, né, como estamos já aprendendo, né? Mas quando for desaparecendo, aí o álcool gel também vai desaparecer, mas o importante é estarmos conscientes, estarmos bem informados. E para isso, basta assistir o programa Saúde Master. Vamos na sequência para ver qual é o tópico dessa conversa esclarecedora com o doutor Ricardo Cartacho Filho, que é urologista. Vamos ver. Câncer de próstata, tratamentos. Doutor, é lógico que tudo tem evoluído. Eu quero aliar nesse momento desta colocação, além dos tratamentos, com certeza, os possíveis medicamentos, tem a tecnologia dos medicamentos que tem se ampliado de uma forma grandiosa, e até que ponto temos também medicamentos hoje, vamos dizer assim, bem mais eficientes. E aí, doutor? Na verdade, assim, a primeira coisa que eu acho que é a mais importante, antes de falar do tratamento, é falar sobre o estadiamento da doença. O tratamento em si vai depender muito do nível que a doença se encontra. Hoje, a gente divide o câncer de próstata em três grandes grupos principais. São aqueles tumores de baixo risco, os tumores de risco intermediário e de alto risco. Risco é o quê? É o risco da doença se tornar uma doença avançada. Então, quando a gente pega esses 3 grandes grupos, a gente vamos falar um pouco de cada grupo desse. Os tumores de baixo risco são aqueles em que a gente tem uma biópsia favorável, onde a gente tem um PSA abaixo de 10 e tem um toque inalterado, né?
hoje, existem algumas opções de tratamento que são fundamentais. Até mesmo a vigilância ativa. A vigilância ativa é o quê? É a gente acompanhar esse tumor, a gente acompanhar esse paciente através de PSA, toque seriado e uma biópsia de confirmação após 12 meses. Esse é o tratamento que a gente utiliza para esses tumores de baixo risco. Alguns pacientes que têm tumor de risco intermediário, existem os tratamentos possíveis, e o principal deles é a cirurgia, né? Que ela pode variar uma cirurgia convencional, cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. E existe a radioterapia como medida também de tratamento para doença localizada. Aliado à radioterapia, existe o tratamento de hormonioterapia. Esse tratamento, através de medicamentos, houve um grande avanço nos últimos anos, né? A hormonioterapia, ela consiste no bloqueio da testosterona, né? Então, esse bloqueio faz com que a doença, a gente consiga baixar esse PSA e ter um controle local da doença mais eficiente. Existem algumas drogas que são utilizadas, que elas estão entrando muito na vigência da doença de alto risco, a doença que é uma doença localmente avançada ou uma doença metastática. As doenças de baixo risco, de risco intermediário, aquelas que são localizadas, a gente tem uma tendência maior a fazer um tratamento local, ou com cirurgia ou com radioterapia. Mas, assim, a gente conversa muito, a gente vê muito em congresso, em eventos, e é uma coisa que eu sempre cito para os colegas. Acredito eu que daqui a uns 15 anos, mais ou menos 15 a 20 anos, a cirurgia vai passar a ser para um tratamento de alto risco, certo? E essas doenças metastáticas, as doenças que são disseminadas, a gente vai ter um ganho muito grande de sobrevida através dessas novas drogas, que são os antiandrogênicos. Então, acredito eu que a gente vai operar menos e, consequentemente, vamos ter uma sobrevida melhor das doenças. Isso é importante. Doutor Ricardo Cartacho Filho, urologista, é uma presença ilustre. Nesse segundo bloco, estamos aqui ao vivo. Doutor, sempre tem uns momentos aqui, Big Brother, A Fazenda, viu, doutor? Estão perguntando aqui, é muita coisa, doutor. Estão insistindo tanto se o senhor é paraibano, se formou aqui. Estão dizendo aqui que o senhor é muito lindo, se é casado, se tem filho. Uns momentozinhos Big Brother. E aí, doutor? Eu sou casado, não tenho filho. Minha esposa está assistindo aí. Um beijo para ela, Laura. Como é o nome? Laura? Laura. Sou paraibano, nascido e criado em João Pessoa. Família inteira daqui. Me formei aqui na Faculdade de Ciências Médicas, na Paraíba, em 2015. Depois fui para São Paulo, né, onde fiz toda a minha formação da parte de urologia. Normalmente o urologista ele inicia a residência com a cirurgia geral, né? A gente faz cirurgia geral, a residência na minha época eram 2 anos, hoje está em torno de 3 anos. E depois que você faz o pré-requisito, que é a cirurgia geral, a gente faz a prova para urologia. Então, aí são mais 3 anos de formação. Aí eu fiz na Universidade de Taubaté, interior de São Paulo. E depois que terminei a residência, fiz 1 ano de fellowship, né, que é o aperfeiçoamento, na parte de uro-oncologia, laparoscopia, robótica. E após o término do fellowship, fiz a certificação pela Rede Dó, da cirurgia robótica. E agora, esse ano, fazendo a certificação pela Intuitive, né, que é a certificação que é a mais completa da parte de cirurgia robótica. E qual foi a outra pergunta? Basicamente isso. Estão perguntando também, eu vou perguntar se o sobrenome aqui, Cartacho, tem alguma ligação com a família política, com os Cartachos? Na verdade, assim, né, todo mundo que pergunta isso, eu sempre falo, assim, a família Cartacho é uma família muito grande, né? Todo mundo é um pouco parente. Mas não conheço nem Luciano, nem Lucélio, não tenho uma proximidade de parentesco aí, não. No campo do Big Brother e da Fazenda encerramos, viu, doutor? Vamos para o campo agora da medicina, que é muito saudável. Vamos ver aí na sequência, já pode colocar o próximo tópico na nossa interação. Estão vendo aí o tema principal, Novembro Azul, prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata em todo o mundo, inclusive. Doutor, eu sou muito atraído por esse tema aí, né? Já trouxe profissionais extraordinários como o senhor aqui para o Saúde Master e aí o senhor vai exaltar
as chamadas e conhecidas cirurgias laparoscópicas e as que eu adoro, as robóticas. E aí, doutor? Hoje há um avanço muito grande na tecnologia de forma geral, né, na medicina. E cada vez mais tem se tornado a cirurgia minimamente invasiva como padrão, né? Hoje, no câncer de próstata, a gente tem as cirurgias laparoscópicas, que são cirurgias onde o acesso prostático é feito através de pequenas incisões, né? Que podem variar em torno de 4 a 5 incisões, e a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, na verdade, ela é uma cirurgia laparoscópica, que ela é assistida por robô, né? A gente faz uma conexão da pinça robótica através do acesso laparoscópico. Primeiro é feito o acesso laparoscópico, é colocado os trocáteres, e a gente faz a conexão nos braços do robô. Através disso, existe uma comunicação do console, que é o local onde o cirurgião fica. Acho que até passou aí o Maxwell, né? Justamente. Que ele está dentro de uma cabinezinha, que a gente chama que é o console. Ele comunica com o rack do vídeo, onde está o software do robô, e comunica também junto com a plataforma em si, que são os braços robóticos, né? Então, na verdade, a cirurgia minimamente invasiva, como um todo, é a cirurgia que ela é realizada por pequenas incisões, com resultados tão bons quanto as cirurgias abertas. Hoje é um advento muito grande dessas tecnologias, e justamente a cirurgia robótica hoje é o padrão ouro no ponto de vista cirúrgico da próstata para o câncer de próstata, né? É uma cirurgia que ela é feita onde tem... A cirurgia em si ela é totalmente igual à cirurgia aberta e laparoscópia, é a mesma coisa. A diferença vai ser da precisão dos movimentos, do conforto do cirurgião, do conforto do paciente. Então, acho que isso é uma coisa que tem se tornado mais comum e, consequentemente, cada vez menos a gente vai ver cirurgia aberta na vigência da medicina aí. Doutor, nesse tema ainda, olha o que chegou aqui, doutor. Vou ter que perguntar. Diz assim, pede para não se identificar. Eu fiz a cirurgia do câncer de próstata. Ele fez aqui, está dizendo, a laparoscópica, e ele diz que ficou impotente. E diz que tem um amigo dele que fez também cirurgia de próstata, de câncer de próstata, só que ele fez a robótica, não ficou impotente e já vai para 8 filhos. E aí, doutor? Assim, uma das complicações da cirurgia de câncer de próstata é a disfunção erétil, né? Em torno de 40% dos homens podem culminar com uma disfunção erétil. Eu sempre falo para os pacientes, isso aí vai depender muito de cada um, certo? Porque o que acontece? Mesmo que a gente faça uma cirurgia cada vez mais preservadora, né, que a gente chama, que é, explicando de forma mais simples, a inervação da ereção, ela passa embaixo da próstata, na região póstero-medial prostática. Então, assim, quando a gente faz a cirurgia, a gente tem um cuidado na dissecção dessa região. Os tumores mais avançados, a gente preserva menos. Com o intuito de quê? De evitar deixar a doença. Então, assim, a preservação vai depender muito do tipo de tumor que é feito, certo? E através da dificuldade técnica. Às vezes, o paciente ele tem uma anatomia ruim, às vezes o paciente ele tem, já cursa com algum tipo de disfunção erétil, e dificilmente ele vai melhorar ou vai depois de uma cirurgia dessa. Então, assim, a cirurgia robótica, ela tem uma vantagem em relação às outras, que é a facilidade de manipulação das estruturas. Então, é mais fácil, até mesmo a visão, que é em 3D, a gente consegue fazer uma preservação melhor. Mas a função erétil vai depender muito de cada paciente. Cada paciente tem um jeito, cada paciente tem... A gente pode fazer a preservação mais linda do mundo na cirurgia, deixar tudo, secar a próstata completamente. Só que tem paciente que vai cursar com algum tipo de disfunção erétil. Então, assim, isso é muito de cada paciente. Lógico que os estudos, hoje em dia, eles não mostram diferença entre as técnicas. Mas, como a cirurgia robótica ela tem avançado tanto, tem sido tão disseminada,
que hoje em dia a gente vê que realmente há uma melhora dos níveis funcionais. Mas não necessariamente isso é uma conta certa, entendeu? Então, assim, pode ser que o paciente que fez a cirurgia laparoscópica, ele tenha tido uma dificuldade técnica maior, uma doença mais avançada, e, consequentemente, tem uma dificuldade de manutenção dessa preservação erétil, né? É por isso que eu vou falar nessa sequência do doutor toda hora. Vocês vão observar aí, já temos anunciado por algum tempo, é uma plataforma, está ainda para ser lançada, aparece aí, doutor toda hora, tudo registrado. Você terá aplicativo e site do doutor toda hora, DR toda hora, justamente usando o conceito amplo ou máximo da telemedicina. Só que eu queria, por favor, que o Alisson, já agradecendo a todos que estão nesse momento trabalhando, pode dividir aí, Alisson, só para fazer um esclarecimento. Com o advento da pandemia, é lógico que foram aperfeiçoadas as sistemáticas ligadas com a telemedicina. Hoje você tem a consulta, você tem a receita digital, tudo legalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Só com um detalhe, essas regulamentações, me refiro à telemedicina, e vocês entenderão a associação que eu vou fazer com o doutor toda hora, elas estão sendo ampliadas. Já estão sendo ampliadas. Ou seja, mais especialidades e mais possibilidades poderão ser utilizadas através da telemedicina e, consequentemente, nessa plataforma Doutor Toda Hora. Portanto, o que ficou decidido com o grupo de idealizadores da plataforma, ela será lançada em janeiro agora está próximo ano, 2023, já com todos os recursos incorporados e legalizados. Conclusão, no ano que se aproxima, o novo ano, você vai ter na palma da mão, seja pelo aplicativo do Doutor Toda Hora, ou pelo site, Instagram e redes sociais, drtodahora.com.br, a telemedicina com todos os seus artifícios e possibilidades na palma da mão. Portanto, em janeiro, está bem pertinho, próximo ano, nós vamos lançar de forma nacional e aqui continuaremos a informar sobre o doutor toda hora. Até a logo é belíssima. Fui eu que criei. Na sequência, o Maurílio de Almeida. Eu me referi, inclusive, ao lado do doutor, que os meus exames, é óbvio, eu sempre faço e até sempre já fazia no Maurílio. Porque, olhe, o que sabemos, você sempre encontrará um Maurílio no seu caminho, sejam em clínicas, em unidades próprias, até em shoppings e unidades também 24 horas. E se preferir baixar o aplicativo do Maurílio, você terá todas as funcionalidades na palma de sua mão. Portanto, pensou em laboratório com mais de 70 anos de existência e experiência adquirida, você pensa de forma única, imediata, automática no laboratório Maurílio. Redes sociais, Instagram, Maurílio de Almeida. Se quiser ir pelo site mauriliodealmeida.com.br e se quiser vai na sua loja de aplicativo, não importa se é Android ou iOS, busca Maurílio de Almeida, baixa e fica com tudo na palma da mão para saber exames, locais das unidades, ver resultados e tudo mais. Portanto, o Maurílio é sensacional. Doutor
Ricardo Cartacho Filho, urologista. Doutor, nós estamos encerrando o programa Saúde Master. Nessa edição eu caracterizo como maravilhosa, muito informativa, e a gente sempre reserva esse final, primeiramente para agradecer a presença do senhor. Eu quero dizer assim, que eu fiquei muito contente em ter conhecido o senhor, que possibilitou essa entrevista. Fiz meus exames, né, como me referi, indico a todos que façam, não só agora, não só no olhar de um Novembro Azul, mas que façam de forma sistemática, segundo os indicativos dos grandes médicos como o doutor Ricardo. E, como eu sempre digo, a TV Master estará e está sempre à disposição do senhor. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Fábio. Eu acho que esse espaço é muito importante para a gente conversar, debater e informar. A população precisa ter cada vez mais programas como o seu, né? Trazendo mais qualidade da informação, trazendo mais... divulgar os serviços médicos como um todo. Acho que a população precisa de mais saúde. Então, agradeço demais aí o convite feito. Espero que o pessoal tenha gostado, aí, que tenha entendido um pouco sobre esse mundo da urologia, sobre o câncer de próstata, sobre os tratamentos possíveis. E estamos à disposição também. Sempre que precisar, estaremos aqui. Doutor Ricardo, só para finalizar, rede social do senhor, Instagram, acho que é rcartacho.uro, é isso? rcartacho.uro, só seguir lá. Precisarem de alguma coisa, pode mandar um direct, aí uma mensagem que a gente tenta responder. E aqui em João Pessoa, mais propriamente, nós vimos as características das especializações do senhor a nível dos grandes hospitais de São Paulo, e aqui em João Pessoa, o senhor atende mais precisamente aonde, doutor? Eu atendo no Hospital Clinepa, ali do lado. Clinepa, estive lá. No Rui Barbosa. Atendo no Hospital Nossa Senhora das Neves, né? Nossa Senhora das Neves, outra referência que eu acho que hoje faz parte também da Rede Dó, não é isso, doutor? Sim, da Rede Dó. A gente atende nesses dois locais, né? E sempre que precisarem de um consulta, tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato no Instagram, que a gente tenta responder. Opero normalmente nesses dois lugares também. Toda quarta-feira estou na Clinepa, e na Nossa Senhora das Neves depende muito da agenda, mas normalmente nas quartas à tarde, e até sexta, estive lá ontem também. Muito obrigado, doutor Ricardo Cartacho Filho, urologista. Estamos aqui encerrando mais uma edição do programa Saúde Mais, recomendando sempre, compartilhem. Daqui a pouquinho, vai lá no YouTube, TV Master Play. Você vai encontrar o programa completo, na íntegra. Aí você tem a palavrinha lá, compartilhar. Aí você assiste. Assiste umas 30 vezes, como eu faço. Você vai aprender cada vez mais. Não percam também as outras exibições do programa Saúde Master. Nós temos sempre, eu quero ressaltar, uma exibição fixa nos dias de domingo às 14 horas e outras possíveis no rotatório da grade de excelência de programação do Sistema Master de Comunicação. Muito obrigado, fiquem com Deus.